Olá, boas-vindas ao nosso guia de hoje. O foco aqui é direto ao ponto. Um resumo super estruturado e de alto rendimento sobre transparência, governança corporativa e mecanismos de controle. A nossa missão é transformar aqueles conceitos teóricos bem densos em um mapa mental claro para garantir que as informações essenciais grudem na memória para o dia da prova. A Nave Brasil, por ser uma empresa pública, joga sob regras rigorosíssimas de publicidade e prestação de contas. E olha, entender exatamente como essa engrenagem funciona é o que separa a aprovação de uma simples tentativa. Então, vamos lá! Para vocês se organizarem, nossa rota de estudos rápida vai passar por, primeiro, transparência ativa e passiva, 2, governança e estrutura administrativa, 3, o famoso mnemônico litrânica, 4, o modelo das 3 linhas, 5, os 3 tipos de controle e, para fechar com chave de ouro, o ponto 6 será uma aplicação prática em provas. Certo, começando pelo número 1, transparência ativa e passiva. A transparência pública é aquele dever inegociável de deixar a sociedade espiar e acompanhar o que a administração está fazendo. E é fundamental contrastar os dois tipos para não cair em pegadinhas, viu? A transparência ativa é pura espontaneidade. É a iniciativa da Nave Brasil de proativamente pegar os dados sobre orçamento, licitações e contratos e colocar tudo lá no site oficial. A informação já está lá, prontinha. Por outro lado, a transparência passiva é reativa. Ela só acontece quando há um pedido específico do cidadão por uma informação que não estava ali na vitrine. Isso obriga a administração a ir atrás desses dados e responder formalmente. A regra de ouro para a prova é simples: ativa é espontânea, passiva é sob demanda. Mas na prática, quem é que faz isso acontecer lá dentro da Nave Brasil? É aqui que entra a ouvidoria. E atenção, a ouvidoria não é só um canal para ouvir reclamações, não. Ela é o verdadeiro coração da transparência passiva e do controle social. É ela quem gerencia o Serviço de Informação ao Cidadão, o famoso SIC. Basicamente, ela canaliza o direito que o público tem de saber as coisas, garantindo que absolutamente nenhuma solicitação fique sem resposta. Avançando para o nosso tópico 2. Governança e estrutura administrativa. Pessoal, a governança corporativa é a espinha dorsal de qualquer estatal. É todo aquele conjunto de estruturas que garante que a empresa seja administrada de forma ética e alinhada com as melhores práticas. Para a Nave Brasil, a estrutura de administração se apoia em 3 órgãos estatutários essenciais: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. As bancas adoram cobrar exatamente esses 3 nomes, porque essa formação prova que a Nave Brasil tem a organização societária típica de uma estatal que funciona como sociedade anônima. Não esqueçam esses 3. Tópico 3, o mnemônico LIT-K. Agora, preparem-se, porque essa é uma verdadeira pepita de ouro para memorização. Conhecer a estrutura administrativa é ótimo, mas dominar os princípios que guiam tudo isso é onde a pontuação realmente dispara. Os princípios de governança da Nave Brasil formam a sigla LITRICA. Vamos lá. L de liderança, I de integridade, T de transparência, R de responsabilidade, C de compromisso e A de accountability. Com essa palavrinha mágica na cabeça, aquelas questões clássicas que tentam inventar princípios que não existem perdem totalmente a força. E falando em princípios, esse último que mencionei merece um destaque todo especial, pois é figurinha carimbada em concursos: accountability. Na administração pública, não basta apenas agir, é preciso explicar o porquê. Accountability significa que os gestores da Nave Brasil não andam por aí com um cheque em branco. Eles são obrigados a prestar contas, justificar cada ato administrativo e, acima de tudo, assumir a responsabilidade direta pelas decisões que tomam. É literalmente a prestação de contas elevada ao nível máximo de responsabilidade contínua. Número 4, no nosso roteiro, o modelo das 3 linhas. Para se blindar contra falhas internas, a governança adota esse modelo das 3 linhas. E é muito intuitivo ver como a defesa vai escalando aqui. A primeira linha é a linha de frente de batalha. São os próprios gestores tocando os processos do dia a dia. Se algum erro passa por eles, entra a segunda linha, que é focada no apoio e na supervisão, englobando a área de conformidade e a gestão de riscos. E, finalmente, no topo dessa muralha de segurança, temos a terceira linha, a auditoria interna. Ela faz uma avaliação totalmente independente, para atestar se os controles lá das 2 primeiras linhas estão de fato funcionando. Vamos para o ponto 5, os 3 tipos de controle. As bancas adoram tentar misturar os tipos de controle para confundir todo mundo, então precisamos ter uma barreira mental bem clara aqui. O controle interno acontece dentro de casa.
É a própria Nave Brasil usando seus mecanismos para prevenir falhas, corrigir rotas e garantir que tudo está dentro da lei. Já o controle externo vem, obviamente, de fora. É a fiscalização que a Constituição entrega ao Poder Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, mas que nunca age sozinho. Eles sempre contam com o auxílio técnico imprescindível do Tribunal de Contas da União. E já que tocamos no nome dele, as competências constitucionais do TCU são pontos praticamente garantidos em prova. O TCU aprecia as contas, julga quem mexe com dinheiro público e realiza aquelas auditorias e inspeções detalhadas. Mas olha só, atenção redobrada à fiscalização da legalidade, legitimidade e economicidade de cada contrato. Os examinadores amam usar a palavra economicidade como armadilha para quem está lendo rápido demais. O recado é claro, tudo tem que ser legal e tem que ser o melhor uso possível do dinheiro público. Bom, este quadro comparativo aqui é para vocês tirarem um print mental. É o resumo da ópera. Controle interno, feito pela própria organização, gestão de riscos e auditor interno. Controle externo, feito de fora, pelo Congresso Nacional e pelo TCU. E o controle social, que é a participação direta de toda a sociedade fiscalizando a administração, muitas vezes batendo lá na porta da ouvidoria e do SIC. São 3 colunas e 3 origens de controle completamente diferentes. E para fechar nosso guia, ponto 6, aplicação prática em provas. Chegou a hora de colocar a mão na massa e aterrar toda essa teoria sobre transparência, governança, o leak, crack e os controles. Imagine um cenário clássico de prova. E se, de repente, houver uma irregularidade no contrato, uma suspeita de desvio ou um sobrepreço? Como é que todas essas engrenagens que acabamos de estudar reagem a isso na vida real? Vamos ver como isso se constrói passo a passo, todo mundo entrando em campo de forma sincronizada. Primeiro, o controle interno lá na primeira ou segunda linha deveria detectar a falha para mitigar o risco. Segundo, a auditoria interna entra em cena para avaliar todo o processo de forma independente. Terceiro, entra o peso pesado do controle externo. O TCU pode fazer uma inspeção e ditar as providências imediatas. E, paralelamente a tudo isso, a própria sociedade, exercendo o controle social, pode fazer a denúncia inicial lá pela ouvidoria, com base nos dados que pegou na transparência ativa do site. Percebem como todas as esferas atuam em conjunto? Isso nos deixa com uma reflexão muito interessante para finalizar. Nós vimos estruturas super sólidas hoje, como o TCU e as auditorias. Mas pensem bem, se a verdadeira accountability é a prestação de contas àqueles que, no fim das contas, pagam a conta da máquina pública, será que o controle mais poderoso de todos não é justamente o controle social exercido por um cidadão bem informado? Compreender que todo esse sistema fantástico começa e termina com o acesso à informação é o grande segredo para dominar de verdade a governança pública moderna. Bons estudos a todos!